Unidade 3. Memories. Aula 10.2. Conteúdo: Simple Past Tense. Questions. Habilidade: formar frases na forma interrogativa do Simple Past Tense. Hello, good afternoon, boa tarde a todos os alunos que estavam acompanhando aí a aula da professora Cristiane, né? Continuem aí conosco, que agora vamos dar continuidade à nossa aula com novos conteúdos, né? Falando sobre o Simple Past, que é o tempo verbal que nós estamos comentando aqui, dando explicações sobre, né? Então vamos começar a nossa aula revisando a aula que vocês viram ainda há pouco. Acompanhe aí. Estamos vendo o passado simples, ou Simple Past, como ele é denominado em língua inglesa, né? Vamos entender para que serve. Para formar frases na forma negativa, né, do passado simples, é importante que adicione o didn't, né? Vocês viram frases ali no passado, né? Já vimos frases no passado, ok? Trabalhamos os verbos regulares e irregulares na aula anterior. Não é verdade? E hoje nós estamos trabalhando as formas negativas e vamos ver daqui a pouco as formas interrogativas também. Observem aí como é que vocês precisam formar frases na negativa. Você tem a primeira frase, she liked, né, the photos. Ela curtiu as fotos, ok? E aí, para dizer que não, ela não curtiu as fotos, você coloca o didn't, né? Eu coloco o didn't em qualquer lugar, gente? Não, eu não coloco. Eu coloco entre o sujeito, que é she, e o verbo principal, que é like. Observaram que na frase negativa o verbo principal volta para sua forma original, a sua forma raiz? Pois é, ele não fica com o acréscimo do ED ou do IED, ok? O verbo volta para sua forma original, como vocês podem ver no exemplo da frase she didn't like the photos. Ela não curtiu as fotos, ok? Outro exemplo que vocês podem ver aí é they listen to many songs. Observem que acontece a mesma coisa. Acrescento o didn't entre o verbo principal e o sujeito, e o verbo listen, que é o verbo principal desta oração, volta à sua forma original, ok? Então essa foi uma pequena revisão do assunto, das frases na forma negativa, do assunto que a professora Cristiane estava explicando ainda há pouco. Vamos agora para o nosso desafio do dia, o segundo de hoje. Bom, esse desafio é bem interessante. O que vocês precisam fazer é o seguinte: escute a frase, vocês vão escutar uma frase aí no áudio que vai aparecer já já, e vocês vão dizer através da entonação que essa frase é falada, se é uma frase positive, negative e question. Eu vou colocar a frase 2 vezes, tá? Para que vocês possam memorizar. No final da aula nós vamos voltar de novo com o desafio. Vou colocar mais uma vez para relembrar o áudio dessa frase, ok? E vocês vão ficar pensando qual é o tipo de frase que vocês escutaram. Se é uma frase afirmativa, negativa ou uma pergunta. Então escutem 2 vezes a frase aí. Did you call your mother yesterday? 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 Então, vocês escutaram a frase algumas vezes, né? Observaram a entonação que ela foi feita? Pois é, ela é uma positive, é uma negative ou uma question? No final da aula, a gente retorna com os desafios e com esse, para vocês disserem, né? Falar, no caso, qual é a frase em questão. Vamos agora para nossa primeira atividade de aula. Ok, então vamos iniciar a nossa aula com o nosso Picture Noting. Sim, observem a imagem que vem a seguir e vamos responder algumas perguntas sobre ela. Observem então aí o rosto, né? Todos os detalhes da imagem da nossa querida personagem, que é a Júlia, né, que está aí na foto. E eu vou perguntar para vocês, what is her job? What is her job? Qual é a profissão dela? She is a teacher ou she is a principal? Ok? Vamos ver então qual é a resposta correta. She's a principal, né? Ela é uma diretora, que é principal como eu denomino, né, a palavra diretora na língua inglesa. Ok?
Vamos manter a mesma imagem ali, vamos para outra pergunta. Where is she? Where is she? Onde ela está? She is at the library ou she is at her office? She is at the library ou she is at her office? Ela está na biblioteca ou no escritório? Vamos ver onde ela está? She is at her office. Ela está no escritório dela, né? Como vocês podem observar na imagem. Ok? Bom, a Júlia parece um pouco assim, né? Pensativa. Né? Observe bem o rosto dela e vamos perguntar agora, how is she? Como que ela está? Acompanhe então. How is she? Como que ela está? She's nostalgic ou she's sad? Será que ela está sad, gente? Se o rosto dela está sad, é triste? Ou está nostalgic? Vamos ver qual é a resposta. She's nostalgic, né? Nostalgic é a palavra inglesa que significa nostálgica, tá com saudade, né? Tá pensando em alguma coisa no passado, ok? Bom, então nós vamos continuar com essa ideia da Júlia aí, né? Sobre profissão, sobre esse pensamento dela, né? Vamos desenvolver agora no diálogo que se chama My First Job, que é meu primeiro emprego. Acompanhe então essa historinha aí da Júlia. Vamos lá. When I look through this hall, many memories come to my mind. I also think about that. We passed through the best moments of our lives in this place. I remember high school when we didn't know what job we would take. Did you do the career test which teacher Simona did to us? Yes, I did. I remember I had skills for a lawyer. That is funny because I can't see myself doing something that is not psychology. And me, I don't see myself being anything else but a principal. A principal at the school I studied my whole life. Então vocês acompanharam esse pequeno diálogo ali entre o Pedro e a Júlia, né? Eles estão adultos agora. E o que será que eles estavam conversando? Vamos entender então com as próximas frases. Acompanhem então as frases aí. Understanding the Dialogue de hoje traz essas frases aí para vocês entenderem o que eles estavam conversando. A primeira frase que eu tenho: When I look through this hall, many memories come to my mind. When I look through this hall, many memories come to my mind. O que quer dizer? Quando eu olho esse corredor, muitas lembranças vêm na minha cabeça, ok? Vamos para a segunda frase, logo ali embaixo, ó. We passed through the best moments of our lives in this place. We passed through the best moments of our lives in this place. Nós passamos pelos melhores momentos de nossas vidas aqui neste lugar, ok? Essas foram as duas primeiras frases, vamos para as próximas. Did you do the career test which teacher Simona did to us? Did you do the career test which teacher Simona did to us? Você lembra do teste vocacional que a professora Simona fez conosco? Né? Vamos para a terceira frase agora. I can't see myself doing something that is not psychology. I can't see myself doing something that is not psychology. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja psicologia, ok? A última frase que vocês têm aí é I don't see myself being anything else but a principal. I don't see myself being anything else but a principal. Eu também não me vejo sendo nada além de diretora desta escola, ok?
Então, vocês acompanharam aí as principais informações do diálogo. Vocês vão rever esse diálogo agora, uma vez que vocês já entenderam as frases principais. Prestem atenção nos outros detalhes e vamos tentar entender a ideia principal do que eles de fato estavam conversando ali. Vamos ver o diálogo mais uma vez. Vamos lá. When I look through this hall, many memories come to my mind. I also think about that. We passed through the best moments of our lives in this place. I remember high school when we didn't know what job we would take. Did you do the career test which teacher Simona did to us? Yes, I did. I remember I had skills for a lawyer. That is funny because I can see myself doing something that is not psychology. And me, I don't see myself being anything else but a principal. A principal at the school I studied my whole life. Então, gente, chegamos à ideia principal desse diálogo. Vamos relembrar lá no Picture Notice que vocês têm aquela imagem da Julia, né, naquela cadeira, sentada, né, na escola. Ela estava justamente lembrando de quando, do high school, da época que ela estudava. E agora ela encontrou o Pedro, né, que agora é o diretor da escola onde eles estudavam, né, e ela é a psicóloga, né. Então eles estavam lembrando aí dos momentos deles que eles tiveram no passado, quando eles eram os alunos dessa escola que eles estão trabalhando. Por isso o nome do diálogo My First Job, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. Ok? Falando nisso, em trabalho, vamos agora estudar, né, o vocabulário de work, que significa trabalho. Vamos ver expressões e palavras relacionadas a esse tema, o work. Acompanhe o vocabulário agora no vídeo. Job, emprego. Career, carreira. Career test, teste vocacional. Job benefits, benefícios. Retirement, aposentadoria. Qualifications, qualificações. Part-time job, emprego de meio expediente. Full-time job, emprego de tempo integral. Então vocês acompanharam o vocabulário aí no vídeo, né, relacionado ao grupo de palavras de work, de trabalho, que são muito importantes vocês anotarem aí, terem também, tá bom? No caderno de vocês. Vamos rever o vídeo novamente, agora eu vou fazer alguns comentários sobre esse vocabulário. Vejam novamente. Bom, vamos ver o vocabulário de work, que significa trabalho, todas as expressões relacionadas a esse tema. A primeira palavra que eu tenho é job, que é emprego, como vocês podem ver nessa imagem aí, chef, né? Vamos para a próxima imagem. Agora eu tenho career, que é carreira, né? Que as pessoas procuram nas suas profissões ter uma carreira de sucesso. Career, carreira. Vamos continuar vendo mais expressões. Eu tenho o teste vocacional, que é o Career Test, que geralmente nós fazemos quando estamos no colégio, né? Lá no terceiro ano do ensino médio, ok? Próxima imagem e palavra. Agora eu tenho Job Benefits, né? Que as pessoas geralmente têm, que são os benefícios, né? Que os empregos trazem. Retirement, que é aposentadoria, né? Retirement, aposentadoria, o fim da sua carreira ali. Ok? Qualifications, né, que são as qualificações quando a gente melhora o nosso emprego, né, fazendo cursos e outros tipos de graduações e tudo mais. O part-time job, que é um emprego de meio expediente, geralmente as pessoas têm esse tipo de emprego quando estão começando as suas carreiras, né?
O full-time job já é o emprego de tempo integral, né, que você cumpre uma carga horária de 8 horas diárias, né? Vocês acompanharam essas expressões que são importantes vocês conhecerem, tá? Em língua inglesa, relacionados ao vocabulário de work, ok? Agora vamos treinar a pronúncia, o speaking, a fala de vocês. Aproveitem na sala de aula para ouvirem e repetirem as palavras que vão vir a seguir. Acompanhe então o listening and o writing. Job, emprego. Career, carreira. Career test, teste vocacional. Job benefits, benefícios. Retirement, aposentadoria. Qualifications, qualificações. Part-time job, emprego de meio expediente. Full-time job, emprego de tempo integral. Job, emprego. Career, carreira. Career test, teste vocacional. Job benefits, benefícios. Retirement, aposentadoria. Qualifications, qualificações. Part-time job, emprego de meio expediente. Full-time job, emprego de tempo integral. Job, emprego. Career, carreira. Career test, teste vocacional. Job benefits, benefícios. Retirement, aposentadoria. Qualifications, qualificações. Part-time job, emprego de meio expediente. Full-time job, emprego de tempo integral. Ok, como vocês acompanharam aí, né, job significa emprego, né, só para relembrar, tá, gente? Aproveitar para vocês copiarem se vocês não conseguirem copiar tudo. Career é carreira. Career test é o teste vocacional. Job benefits, que são os benefícios do emprego, né, que você tem, com plano de saúde, né, e outras coisas mais. Retirement, que é aposentadoria. Qualifications, que são as qualificações para você melhorar a sua profissão. E agora os dois tipos de jobs, né, que é o part-time job, que é o meio expediente, e o full-time job, que é o tempo integral, ok? Bom, então vamos agora para a nossa curiosidade de hoje, que fala sobre as pessoas, né, os jovens americanos que saem de casa muito mais cedo do que a gente pensa, do que os brasileiros fazem. Bom, people leave home early, né? As pessoas, né, saem nos Estados Unidos de suas casas mais cedo do que é de costume, né? Young Americans leave family home early ages, né? É o que eu acabei de falar, os jovens americanos deixam suas casas, suas famílias mais cedo do que o normal. For the most of Americans, para a maioria dos americanos, it is usual to leave their houses after high school, né? Para a maioria dos jovens americanos é comum deixar suas casas e residências depois do ensino médio. And go for their careers, né? E tentar suas carreiras, os seus primeiros empregos ali, né? Eles geralmente vão para repúblicas, né, e estudar, ok? Como vocês podem ver a última frase, by leaving republics and study in universities, ok? Bem interessante e diferente, né? Já que aqui no Brasil alguns jovens ficam até os 30 anos na casa de suas mães. Vamos agora para a parte de gramática, estudar um pouco o simple past, né, que nós vimos anteriormente, né, com a professora Cristiane, sendo trabalhado com as frases negativas. Agora vamos estudar as frases interrogativas ou questions, ok? Bom, assim como na forma negativa eu preciso de verbos auxiliares para isso, né, que é o did, didn't, né? O did not ou didn't, né, que é a forma contraída, que é didn't, e a forma longa, que é o did not. Na forma do simple past questions, para fazer perguntas, eu também utilizo um verbo auxiliar, ok? Esse verbo auxiliar é o did, ok? Vamos dar uma olhada num vídeo que vai mostrar um pouco de como que o did funciona nas frases. Acompanhe então.
She forgot the keys. Did she forget the keys? He graduated last year. Did he graduate last year? They carried all the garbage outside. Did they carry all the garbage outside? Ok, então vamos rever o vídeo novamente e vamos entender o que aconteceu com essas frases, né? Observaram que houve algumas mudanças, né, da frase afirmativa para interrogativa. Acompanhe agora com os meus comentários. Vamos lá. O verbo auxiliar did, né, trabalhando ele nas frases. Vamos ver então o que acontece. Observe aí, eu tenho a frase she forgot the keys. Ela esqueceu as chaves. Observem que o verbo forgot está no passado. Ele é um verbo irregular. Irregular porque ele tem uma forma própria no passado, não cabe a ele regras, ok? Observem a mudança que vai acontecer. Observe onde o did vai ser encaixado nessa frase e observem também que o verbo forgot vai voltar para sua forma original. Olha aí, ó. Did she forget the keys? E o question mark aparecendo logo em seguida, ok? A situação vai acontecer da mesma forma nas frases seguintes, observe. He graduated last year. Ele se formou ano passado. Olha o verbo graduate voltando para a forma original. Acrescentei o did no começo da frase e o question mark, né, que é a interrogação no final, para então eu gerar uma frase na forma interrogativa ou question, como é conhecida na língua inglesa. Vamos ver mais exemplos. They carried all the garbage outside. Eles carregaram todo o lixo para fora. Né? O verbo carried está também na sua forma afirmativa ali, né? No passado, tem a regra do IED sendo aplicada. Só que quando eu transformo em pergunta, o verbo carry volta para sua forma original. O did é acrescentado no começo da frase e a interrogação é adicionada no final, ok? Então, é assim que a frase interrogativa é formada no simple past com acréscimo do did. Então, gente, vocês entenderam o que aconteceu direitinho aí? Então, é só colocar o did na frente da frase, o verbo principal volta para sua forma original, sua forma raiz, e eu acrescento a interrogação no final dessa oração, dessa frase, e você tem, então, né, a frase na forma interrogativa question, ok? É muito importante estudar esse tipo de oração, né, na forma interrogativa, porque também é trabalhada no dia a dia. Os mini diálogos agora vão mostrar para vocês situações com as formas interrogativas. Acompanhe aí. Pedro e a Vitória estão conversando. Observem que logo a primeira frase que acontece ali no diálogo entre o Pedro e a Vitória, a fala do Pedro é uma question, né? When did you graduate in your English course, Vitória? Quando que você se formou no curso de inglês, Vitória? Observem que o did já está ali na frase, o verbo graduate está na sua forma original, de presente simples, né? Não está acrescentado ali as regras, porque ele é um verbo regular, então ele volta para a sua forma original, ok? E tem a question mark, que é a interrogação no final da fala do Pedro. When did you graduate in your English course, Vitória? Quando que você se formou no seu curso de inglês? A Vitória responde, If I am not wrong, it was in last March. Se eu não estou enganado, foi março passado. Ok? E aí ele pergunta, Was it this year or last year? Foi esse ano ou foi ano passado? This year, foi esse ano. Ok? Vamos ver outra situação com o past, né, das formas interrogativas aí. Observem a Júlia conversando. What major did you decide to apply?
What major did you decide to apply? Outra frase interrogativa utilizando did, ok? O verbo decide está no presente, né? Porque não precisa colocar ele no passado, uma vez que você tem o auxiliar do simple past para perguntas, que é o did, ok? E a interrogação no final, né? A pergunta que ela está fazendo é o seguinte: qual é a área que você decidiu se formar, né? Aí ele disse: I decided to go for biology. Eu decidi estudar biologia. I love animals. E ela diz: Really? I thought you would go for architecture. Sério? Eu pensei que você fosse fazer arquitetura. Bom, então vocês viram lá no começo desse diálogo, na frase da Júlia, o did sendo aplicado nesse diálogo, nessa situação do dia a dia cotidiana, ok? Agora vamos para um diálogo entre a Dani e o Pedro. Acompanha aí. Did you enjoy your last job? Did you enjoy your last job? Você gostou, né? Você desfrutou bastante do seu último emprego, da sua última profissão? Aí ele diz: Actually, I didn't. Na verdade, não. It was very demanding and I couldn't do everything by myself. Ele diz que, na verdade, ele não gostou muito, né? Que foi muito exigente, né? Foi um trabalho que exigiu muito dele e ele não conseguiu fazer tudo sozinho. E a Dani fala: That's terrible, my friend. Bom, fiquem atentos na primeira frase ali que é falada pela Dani. É lá que está a nossa frase interrogativa, a nossa question, onde diz: Did you enjoy your last job? Né? Nessa frase, vocês observem que foi iniciado com o did, ele se colocou ali na frente da frase. O verbo enjoy está no presente simples, ok? E a frase terminou com uma interrogação, tá? Então não tem mistério, gente. Você inicia a frase com uma interrogação, o verbo principal volta para sua forma original do presente simples, ou raiz, né, como a professora Cris explicou, e a question mark, a interrogação, é colocada logo ali no final. Observaram que inúmeras situações do dia a dia pedem o uso, né, de frases interrogativas no passado simples. Por isso que é muito importante que vocês vejam exemplos e presenciem, né, o uso dessas frases, ok, na rotina das pessoas, para que vocês possam entender por que é tão importante os conteúdos que vocês aprendem aqui com a gente, ok? Bom, essas expressões de past, como os verbos auxiliares sendo trabalhados com as frases, com os sujeitos, e os verbos vão ser agora treinados, ok? A fala, a pronúncia serão treinadas, ok? Nessa segunda sessão de Training Listening. Então, mais uma oportunidade para vocês escutarem e falarem aí na sala de aula. Vai repetir algumas vezes para que vocês possam ter bastante chance, né, de acertar ou de chegar próximo da pronúncia correta, tá bom, gente? Então acompanhe o Training Listening aí, vocês vão ouvir e repetir. Vamos lá. Did. Did you? Did he? Did she? Did you forget? Did he graduate? Last year. Last month. Did. Did you? Did he? Did she? Did you forget? Did he graduate? Last year. Last month. Did. Did you? Did he? Did she? Did you forget? Did he graduate? Last year. Last month. Did. Did you? Did he? Did she? Did you forget? Did he graduate? Last year. Last month. Did. Did you? Did he? Did she? Did you forget? Did he graduate? Last year. Last month. Did.
Did you? Did he? Did she? Did you forget? Did he graduate? Last year. Last month. Did. Did you? Did he? Did she? Did you forget? Did he graduate? Last year. Last month. Ok, então, gente, vocês acompanharam o Training Listening aí das expressões relacionadas ao passado, ao past. Então, é bem simples, né? Did you, did he, did she, did you forget, did he graduate last year e last month. Vou dar ênfase, né, um foco nas expressões ali que tem did you forget e did he graduate. Vou falar um pouco da entonação dessas frases, tá? Que é importante até para o nosso desafio do dia, ok? Bom, quando eu tenho frases na forma interrogativa, você precisa dar uma ênfase, ok? No did na frase. Observem que você não vai falar did you forget. Você vai falar did you forget? Did he graduate? Então, você dá uma ênfase no did, porque é a expressão que vai te dar ênfase, né? No caso, ao simple past question, né? A perguntas no passado simples, ok? Então, você precisa dar ênfase na pronúncia do did. Did you forget? Did he graduate? Ok? Então, você acabou de ver comigo e ouvir e treinar um pouco das expressões do Simple Past com o did, né? Como entonar as questions, as perguntas, porque isso é muito importante, né? Você não pode fazer as perguntas como se fossem frases afirmativas, né? Então, você precisa dar ênfase no did e no verbo também, né? Did you graduate? Did he finish? Did he like? Ok? Vamos verificar agora a resposta dos nossos desafios. Acompanhe o primeiro aí. Então, pessoal, neste desafio, as orações na forma negativa são as seguintes. I didn't go out yesterday está na forma negativa do passado. I didn't eat no restaurant. And I didn't play cards. Então, todas as orações, não é, estavam na forma negativa do passado, tá certo? No desafio número 2, né, você teria que escutar a frase e dizer através da entonação dessa frase se ela era positiva, negativa ou era uma question. Bom, vamos ouvir novamente a frase só para a gente ter certeza. Did you call your mother yesterday? Did you call your mother yesterday? Então, gente, pela entonação, observem que é uma question, né? Did you call your mother yesterday? É uma question, né? Quem escolheu que esse tipo de frase, através da entonação, é uma pergunta, que é justamente uma dos modelos de frases que trabalhamos hoje, né? Então é isso. Esse foi a resposta dos nossos desafios. A gente fica por aqui. E na próxima aula, que é amanhã, né, nós temos revisão e avaliação. Fiquem preparados. Bye, bye. Bye, bye.